E aí, bom ou não, eu sou o Daniel Gontijo, professor de Psicologia e doutor em Neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com o grande Osmanito Torres, para ele contar para a gente a trajetória dele na religião Testemunhas de Jeová. Ele que já foi ancião nessa religião e acabou abandonando o barco. Ele vai contar várias coisas que ele testemunhou lá nessa religião, como é que foi esse processo para ele se tornar ancião, várias coisas que ele foi descobrindo, que ele foi conhecendo, que fizeram ele repensar essa trajetória e, por fim, acabar realmente se desconvertendo. Então é isso aí, Osmanita. Eu vou só agradecer o pessoal aqui que está acompanhando ao vivo. Obrigado. O chat já está aqui mandando muitas mensagens. Pessoal que me acompanha há mais tempo, né? Temos novos membros aqui no canal, como Ariel Silva, Regis Gineses, Ivo Bren, Tati Ribeiro. Tá de volta, hein, Tati? Um abraço para você, menina. Projeto Ciência, Alexandre Campanha, Carlos Eduardo, Lechat. Valeu demais por ajudar meu trabalho aqui de divulgação científicas e reflexões críticas sobre religião. Muito obrigado mesmo. Qualquer coisa, dá uma olhadinha aí embaixo no Seja Membro. Então, são vários benefícios legais que você pode adquirir, além de apoiar meu trabalho por aqui. Deixei link para livros, camisetas científicas, várias coisas legais. Tem um link aqui para o meu canal no Telegram, para você acompanhar todos os meus movimentos nesse mundo internetico. E é isso aí, curtindo, se inscrevendo, eu já fico felizão. Osmanito, cara, obrigado demais por ter aceitado conversar comigo aqui sobre as Testemunhas de Jeová, explicar um pouco aí da sua visão, coisas interessantes, coisas meio polêmicas que você acabou vendo lá dentro. Estou super animado, sei que está fazendo um trabalho bem bacana aqui no YouTube também, com mais de 100 mil inscritos lá no seu canal. Deixei o arroba aqui do seu canal também e também o arroba lá do seu Instagram para o pessoal acompanhar seus movimentos. Muito obrigado, viu? Estou super animado para esse papo aí, embora eu esteja meio resfriado, mas estou animado. Ah, professor Daniel Gontijo, para mim é um grande prazer estar aqui contigo aqui nesse canal. É uma maravilha. Eu sou inscrito no teu canal, tá bom? Gosto muito de assistir às suas lives e talvez você não saiba, mas a nossa comunidade de ex-testemunhas de Jeová te acompanha também. Olha que legal. Recentemente você fez uma live com uma ex-testemunha de Jeová, né? A Exato. Bárbara, um Aham. abraço para a Bárbara. E é muito legal. A As Ana ex Bonassa também, hein? Teve aqui sim, a recentemente, que é Ana, STJ. exatamente. E é muito legal as pessoas saírem das sombras para falarem sobre a sua experiência nesse grupo controlador, não é? É muito legal isso. Eu também tenho tido a oportunidade de conversar com várias ex-testemunhas de Jeová que, de bom grado, voluntariamente, se ofereceram para mostrar a cara no YouTube para milhares de pessoas, não só aqui no Brasil, em países de língua portuguesa, mas ao redor do mundo também. E esse testemunho destas pessoas tem ajudado muitas pessoas aí a se libertar dos ganchos que prendem essas pessoas. Eu quero dar uma boa noite especial para todos vocês que estão aqui com a gente, aqui no chat, que tem muitas pessoas, já temos mais de 135 pessoas aqui com a Turma boa. gente. Nós estamos atentos aqui no chat. Isso. Deixem aqui a sua pergunta, deixem aqui o seu comentário, tá bom? Deixem Isso um aí. super chat para o Daniel. Eu Opa! quero mandar um abraço para o pessoal do STJ Ajuda Cristã, meu querido amigo Wagner, e tantos outros que também colaboram em divulgar o que as testemunhas de Jeová elas fazem, né? A outra face deste grupo controlador. Nessa live aqui, nessa entrevista, o nosso objetivo não é falar mal, né, da organização das Testemunhas de Jeová, das Testemunhas de Jeová como pessoas, porque nós sabemos que tem muitas pessoas maravilhosas Com lá certeza. dentro, Sim. né, pais Uhum. de família, mães de família, que são pessoas muito boas, que realmente estão dando o seu melhor, se esforçando em ser uma pessoa segundo um padrão que eles desenvolvem. Mas existem coisas lá que nós temos que trazer à luz, porque prejudicam as pessoas, prejudicam as famílias, são coisas que estão acontecendo dentro da organização das Testemunhas de Jeová, coisas que estão violando os direitos humanos,
crimes estão sendo cometidos dentro da Organização das Testemunhas de Jeová, a mando dos seus governantes internacionais. Quer dizer, nós temos aqui um bocado de coisas aqui para a gente conversar. E olha, você, Daniel, pode ficar à vontade para você perguntar tudo, perguntar o que você quiser, e eu vou tentar responder. Teve gente assim hoje, Osmanito, lá no Instagram. Daniel, mas você já entrevistou duas pessoas que saíram dessa religião, por que mais uma? Mas elas não eram anciãs, o Osmanito foi ancião, então eu acho que ele vai trazer coisas bem diferentes, uma visão de um outro lugar lá de dentro. Então eu fiquei super animado com essa ideia, com esse papo, né? Eu já vi alguns vídeos seus, então assim, tenho certeza que vai ser muito massa. Osmanito, eu queria começar por um ponto, inclusive, que eu não abordei muito com Bárbara, nem com a Ana, sobre as origens das testemunhas de Jeová. Quando que começou essa religião? Qual que foi a pegada ali, ou o acontecimento? Ou o que que foi a ideia do fundador? Fala um pouquinho, assim, dessa perspectiva histórica, pode ser? Que eu acho que é um tema que a gente quase não vê por aí, e eu fiquei interessado em aprender sobre isso com você. Tá ótimo. A Organização das Testemunhas de Jeová tem uma história aí de praticamente 150 anos, mais de um século, porque foi em finais de 1800, 1870, que Charles Taze Russell, que era um empresário nos Estados Unidos, ele era muito religioso e ele começou um movimento. O movimento que Charles Taze Russell deu origem chamou-se Estudantes da Bíblia. Charles Taze Russell e seus associados, eles criaram uma empresa chamada Watchtower, e eles começaram a imprimir em grande quantidade os escritos de Charles Russell. Inicialmente, Charles Russell ele era associado de outras pessoas religiosas que tinham ideias parecidas com as dele. Eram membros do Advento, que depois geraram, né, várias seitas, várias igrejas aí dos adventistas, entre elas os adventistas do sétimo dia. Inclusive, tem muitas doutrinas que são similares. As Testemunhas de Jeová e os adventistas têm muitas doutrinas muito parecidas. Né? Por exemplo, os adventistas não acreditam que haja um inferno. As Testemunhas de Jeová também não acreditam. Impressionado com isso quando eu ouvi. e tem muitas outras coisas que são muito parecidas. Então, Charles Taze Russell e os seus associados, eles se deram muito bem. E Charles, ele começou muito, muito jovem a se interessar por religião, por estudar a Bíblia. Ele achava que nas Escrituras era possível encontrar a data para o fim do mundo. Sempre, né? Sempre, todo final de século, as pessoas começam, né, a pensar sobre essa possibilidade do fim do mundo chegar. Falou muito isso agora, perto de 2000, hein? E naquela época, os religiosos daquela época, Charles Russell, os adventistas, eles achavam que iria iniciar o milênio, os 1000 anos do governo de Cristo. Eles estavam muito enganados, mas era só nisso que eles pensavam. Eles também achavam que quando chegasse o final dos tempos, os fiéis eles seriam levados para o céu, né? Seriam arrebatados para as nuvens para se encontrar com Cristo e então se tornariam herdeiros e governantes no céu. Charles Russell também, seus associados também criam na mesma coisa. Bom, Charles Russell, ele criou a revista A Sentinela. Até hoje existe, né, a revista A Sentinela, uma das revistas religiosas mais antigas e mais distribuídas em todo o mundo, a revista das Testemunhas de Jeová. E a gráfica, a Watchtower, a organização da Torre de Vigia, que era praticamente uma gráfica naquela época, ela tornou-se uma entidade multinacional, com filiais em vários países, e, nossa, muitas publicações foram criadas, foram impressas e foram distribuídas ao redor do mundo com os ensinos de Charles Russell. Charles Russell, Daniel, ele morreu em 1916. Ele havia profetizado que o tempo do fim, quer dizer, os últimos dias do mundo,
haviam começado em 1874 e que 40 anos depois, 40 anos era o prazo final que a humanidade tinha. Ele chamava de o curto período de tempo, e daria exatamente em 1914. Então ele pregava que em 1914 iria iniciar o milênio, que até lá o mundo já tinha acabado, as instituições do mundo já teriam sido derrubadas, e ele também pregava o fim de todas as religiões. Olha só. Mas não a religião dele, né? Hum. E ele morreu em 1916, porque em 1914 o fim que ele pregou não veio. E ele foi muito ridicularizado, ele foi chamado de falso profeta. E as testemunhas de Jeová também, né, que pregavam de casa em casa, distribuíam publicações aos milhares, incentivavam as pessoas para olharem para 1914. Então eles pregavam muito que o fim viria em 1914. E como é E que as eles lidam pessoas, com isso hoje, Osmanito? De não ter acabado o mundo mesmo? Como é que eles explicam? eles simplesmente eles mudam a história, não é? Tem um livro muito interessante, um livro chamado 1984. Ele fala exatamente sobre isso, que as pessoas que dominam, eles nunca assumem que erraram. Exato, do Orwell, 1984. Eu tenho ele aqui, é um ótimo livro. Inclusive, aconselho todos a lerem, se vocês Estou ainda não lendo ele leram. agora, olha só, coincidência. Exatamente. E uh, hoje as testemunhas de Jeová apenas dizem que eles erraram a previsão, mas não erraram a data. Então, quer dizer, em pelo menos alguma coisa eles estavam certos. E as testemunhas de Jeová até hoje, elas acham que 1914 foi um ano crucial para a história humana. E passaram a ensinar depois que 1914 foi o ano em que Jesus foi entronizado como rei no céu, e a Terra começou a passar por uma época de grandes mudanças, começou a Primeira Grande Guerra Mundial e o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, agora, eles acham que 1914 até os nossos dias é o tempo do fim, e não aquela época, né, de 40 anos, de 1974 a Era um 1914. jeitinho aí. Deram um jeitinho, eles modificaram a história, né, como no livro do Orwell. Os dominantes, eles mudam a história. Eles organizam as coisas e continuam a dominar, né? Mas só que, se uma testemunha de Jeová esperta, ela procura publicações antigas das testemunhas de Jeová, elas vão encontrar tudo isso que eu estou falando. Tem nas publicações antigas, e hoje é muito fácil de você encontrar na internet. Mas eu, por exemplo, quando eu era ancião, eu não sabia disso, eu não conhecia o passado dessa organização, porque naquela época nós não tínhamos internet. Informação era algo muito difícil de se obter. Livros, filmes, documentários, não tinham, eram inexistentes. Como você ia fazer uma pesquisa sobre o passado da organização das Testemunhas de Jeová em uma biblioteca pública, ou através daqueles meios rudimentares que a gente tinha, né, no início da internet? Mas, com o advento da internet, as informações começaram a se multiplicar de uma maneira incrível. E hoje é muito fácil, né? Porque um jovem, lá de dentro da organização, um jovem com um celular dentro do seu quarto, ele pode acessar toda a informação que ele precisa. Então, hoje ninguém vai ser enganado assim. É só se quiser mesmo, né? Interessante, Osmanito. Eu conversei aqui com a Vânia Moore, que é ex-membra da religião mormonismo, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, isso. E ela contou um pouco do histórico, assim, tem uns paralelos interessantes também, com o que você está contando aí, de esconder algumas coisas, de dar umas consertadas, de justificar algumas proibições, algumas práticas também, a partir do interesse dos, digamos assim, fundadores, tem várias tretas assim legais também. Vou deixar o card aqui depois para quem está no futuro poder assistir com calma. Osmanito, então, você já deu uma palhinha até em algumas crenças, algumas coisas que eu queria que você explicasse, mas eu vou te pedir para fazer um paralelo, só para quem não conhece a religião Testemunhas de Jeová, ter uma ideia bem básica, assim. Fala um pouco das crenças e práticas, tendo o catolicismo, que eu sei que você domina também,
como um paralelo, assim, para a gente ver semelhanças e diferenças, pode ser assim? Só para o pessoal ter uma noção de quais são essas características das testemunhas de Jeová. O que elas têm de diferente ou de semelhante, assim, né, com o catolicismo? A Testemunha de Jeová pode-se dizer que é uma das seitas dos grupos religiosos mais estranhos que as pessoas podem conhecer na vida. Elas, olha, ao contrário do que as Testemunhas de Jeová falam, elas dizem que são muito conhecidas por causa do seu trabalho de pregação de casa em casa. Mas não é verdade. As Testemunhas de Jeová não são conhecidas apenas por isso. Elas são mais conhecidas por deixar um filho morrer no hospital, negando-lhe uma transfusão de sangue que poderia salvar-lhe a vida. As Testemunhas de Jeová têm crenças para lá de estranhas. E o pior de tudo é que as crenças das Testemunhas de Jeová, elas vivem mudando. Elas são modificadas. Nós vimos aí, já falamos sobre isso, 1914, foi modificada a data. Era a data do fim, agora não é mais. É a data em que Jesus foi entronizado e o tempo do fim começa em 1914. Charles Taze Russell ensinava uma coisa bem diferente. Ele dizia que 1914 era o prazo final. E em 1914 em diante iria iniciar o milênio. Elas mudam as suas doutrinas, os seus ensinos, quase todo o tempo. Já são mais de 360 mudanças de doutrinas, desde que as Testemunhas de Jeová se entendem por grupo religioso. Estão sempre Existe um modificando. livro das Testemunhas de Jeová, tipo tem o livro dos Mormons, tem também um livro específico que complementa a Bíblia, algo assim? Eles não chegaram ao ponto, né, de criar um novo, poderíamos dizer, um novo testamento, como os Mormons fizeram. Eles escreveram um Novo Testamento e acabam encarando esse Novo Testamento como mais importante do que as próprias Escrituras. Para eles, as Testemunhas de Jeová, elas têm muitas publicações. É a editora que mais publicou livros em toda a história, podemos dizer, são as Testemunhas de Jeová. É a maior gráfica do mundo. Então, eles imprimem milhares de livros. Imprimiam, né? Porque agora tudo está se tornando digitalizado, mas milhões e milhões de publicações já foram distribuídas. E as publicações das Testemunhas de Jeová, elas são encaradas por elas como informações, interpretações bíblicas aprovadas pelo próprio Deus. Então, Caraca. uma testemunha de Jeová, quando ela pega uma revista, a Sentinela, que é uma revista que o seu corpo governante, a liderança internacional, utiliza para doutriná-las. Elas encaram essa publicação como sendo uma provisão divina. Então, o que está escrito ali naquela publicação, as ordens, as doutrinas, inclusive as mudanças, elas precisam aceitar. Elas não podem, por exemplo, depois de um estudo de A Sentinela, chegar para os anciãos da sua congregação e dizer, olha, eu não concordo com essa nova regra, com esse novo ensino, com essa nova ordem, eu não concordo e não vou obedecer. Imediatamente, ela será levada para uma comissão judicativa, e se ela não mudar de ideia, ela vai ser expulsa. Então, as Testemunhas de Jeová são ensinadas a crer que o seu corpo governante são os representantes de Deus na Terra. Eles não podem ser criticados. O que eles mandarem as Testemunhas de Jeová fazerem, elas têm de fazer. Inclusive, recentemente, foi ressaltado novamente que mesmo se o corpo governante der uma ordem muito estranha para os seus servos, em uma publicação, a revista Sentinela, por exemplo, eles devem obedecer, porque é uma orientação vinda de Jeová. As Testemunhas de Jeová, elas dizem que a sua organização é a organização de Deus na Terra. Então é muito comum das seitas. Você estava falando agora sobre a seita dos Mormons, e eu também já conversei bastante com a Vânia Moore. Tem uma live com ela no meu Legal, não canal. sabia, que legal.
Eu adoro a Ela é Vânia, né? ótima, ela é ótima. A nossa comunidade também adora a Vânia. Então, quando a gente fala de seitas, a gente nota muitas similaridades, porque as seitas elas trabalham todas da mesma maneira. Elas, elas são, elas são grupos que se isolam, são grupos exclusivistas. As Testemunhas de Jeová, elas ensinam que todas as religiões do mundo são falsas, inclusive os mormons. E apenas elas são a única religião verdadeira. E que são os únicos que são guiados por Deus. E são os únicos que têm representantes ungidos por Espírito Santo e aprovados por Deus, o seu corpo governante. Né? E que Deus aprova, inclusive, as suas mais de 360 mudanças de doutrinas. As Testemunhas de Jeová, elas pregam também de casa em casa. Não sei se você já recebeu uma visita, né, das Já, Testemunhas já de recebi Jeová. umas 2 ou 3 vezes. Espero que você tenha tido a oportunidade de conversar um pouquinho, né, e tentar colocar alguma coisa na mente das Testemunhas de Jeová. Mas é um pouco difícil, é um pouco complicado, porque as Testemunhas de Jeová são ensinadas a ouvir, mas não ser ensinada. Elas são ensinadas que elas precisam instruir a pessoa, transmitir a sua mensagem. Então é só um caminho de mão única. Elas não vão aceitar os seus conceitos. Se você começar a, a criticar as suas doutrinas, a raciocinar de forma lógica, elas começam a ficar inquietas e geralmente elas se despedem e vão embora e talvez vai ser bem difícil que você as veja novamente, né? Olha, tem muitas doutrinas estranhas. Essa doutrina aí das transfusões de sangue, as pessoas comentam muito. O corpo governante das Testemunhas de Jeová orienta os seus fiéis a não aceitarem transfusão de sangue e também não doarem sangue. Então, as Testemunhas de Jeová não doam sangue porque acham que é um mandamento bíblico. Então, para tudo há uma base bíblica. Mas esta base bíblica não é bem uma base bíblica. É uma interpretação particular do corpo governante, da organização da torre de vigia. Então, eles decidiram, há um bom tempo atrás, que as transfusões de sangue eram condenadas por Deus porque há uma passagem na Bíblia onde disse que o cristão não deve comer sangue, porque é sagrado para Deus. Então, eles acham que o sangue não pode ser utilizado em uma transfusão, porque seria a mesma coisa que desobedecer aquela regra de não comer sangue. Não é exatamente comer, né? Receber sangue por uma transfusão de sanguínea. Tá forçando aí o conceito, né? Tá, é muita loucura, porque, olha, o sangue é símbolo. O que vale mais? É o símbolo ou aquilo que ele representa? É claro que é aquilo que ele representa. O sangue representa a vida. Então, seria lícito a gente perder uma vida, perder uma vida humana por causa de um símbolo? Então, não é lógico. E as Testemunhas de Jeová fazem exatamente isso. Preferem perder aquilo que representa o símbolo do que ferir a sua consciência supostamente treinada pelas escrituras. É um erro gravíssimo. Agora, eu acho o seguinte, que já morreram tantas pessoas, mas tantas pessoas, por causa desta regra maluca, criminosa, poderíamos dizer, que se hoje os líderes voltassem atrás e dissessem: estávamos errados, interpretamos de forma errada as escrituras e fomos muito infelizes, pedimos perdão, isso não seria o bastante. Imediatamente eu creio que eles seriam inundados, né, por milhares de processos judiciais ao redor do mundo, porque muitas pessoas morreram, inclusive crianças inocentes, né? E se isso vem de Deus, segundo eles, poderia colocar em questão todos os outros mandamentos ou as regras ali que supostamente também
teriam vindo de Deus, né? Pode abalar um pouquinho esse castelo aí, se admitissem um erro, né? Não sei. Pode ser meio complicado, né, Osmanito? E a respeito disso, você teve alguma experiência como ancião? Se você quiser comentar, se teve alguma complicação, uma saia justa em função dessa questão do sangue? Como é que vocês instruíam as pessoas a respeito disso? Ou você nunca passou assim, um aperto em função dessa questão? Olha, graças a Deus, eu nunca passei pela situação de estar com uma pessoa que precisa de sangue e na iminência de algo mais grave em um hospital, ou baixar em um hospital, ou um membro da família, ou um amigo. Isso não aconteceu, mas quando eu era testemunho de Jeová e eu era ancião, algumas pessoas já me procuraram para, por exemplo, assinar um cartão do sangue como testemunha, ou assinar como alguém que se responsabilizaria se acaso essa pessoa baixasse em um hospital. Ou de uma irmã, certa vez, que, que chegou a mim e disse que ia fazer uma cirurgia, porque ela estava grávida e ia ter uma criança. E, e ela falou para mim sobre o medo que ela tinha de precisar de sangue. E ela, inclusive, ela levou os cartões, porque as testemunhas de Jeová, elas orientam os seus fiéis a preencher um cartão chamado Diretrizes para a Equipe Médica. Nesse cartão, em letras bem grandes, está: não aplique sangue. E dentro dele estão assinaturas registradas em cartórios e também textos falando sobre a posição das testemunhas de Jeová com respeito ao sangue. Então essa irmã, ela trouxe para mim os cartões dela, pediu para mim assinar, me responsabilizar caso algo grave acontecesse. Não foi fácil para mim, né? Eu fiquei muito apreensivo porque eu pensei, nossa, ela está grávida, essa irmã, ela está grávida. E se ela precisar de sangue? E se ela passar por dificuldades na hora da cirurgia e os médicos, de acordo com a vontade dela, não aplicarem sangue? O pior, se a criança também precisar de sangue, de uma transfusão. Nossa, eu fiquei muito preocupado. Aí eu assinei e falei para ela: olha, fique tranquila, porque cirurgias como as suas são muito comuns, muito simples. Você é uma mulher forte, tem feito o pré-natal tranquilamente. Eu não acho que vai ter algum problema, mas se você precisar de mim, é só me ligar. Deu E tudo certo? graças a Deus, deu tudo certo. Opa! Depois ela me procurou. Depois ela me procurou e disse: olha, deu tudo certo, tudo tranquilo, não precisei de sangue, de nada. Eu disse: graças a Deus. Que alívio. Ainda que alívio. Osmanito, antes de passar para o próximo tópico, eu queria só agradecer aqui a Jeane Lima, que mandou aqui um superchat, falou que chegou aqui ao meu canal por indicação de uma pessoa que estava na live do Pirula, e como foi precioso conhecer o meu canal. Obrigado, Jeane, valeu demais, viu? Então é isso aí. Siga o Osmanito também, tá? Se inscreva aí, deixa o arroba dele aí para vocês conhecerem o canal dele, beleza? Que é muito bacana também. Bom, Osmanito, mudando então um pouquinho de tópico, conta pra gente como que você conheceu as Testemunhas de Jeová? Foi desde a infância, com a sua família? Foi já na fase adulta? Como é que você entrou, então, na religião? E como é que você se tornou ancião posteriormente? Explica para a gente, né, um pouquinho o que que é ser ancião, o que que isso representa. Então, conta um pouco da sua trajetória para a gente, assim, como é que você entrou e se tornou ancião. Tá ótimo. É uma história longa, né? Porque foram muitos anos, mas eu vou resumir bastante mesmo. Quando eu tinha cerca de 18 anos, eu acho que um pouco antes disso, eu era um garoto muito, muito religioso. Eu era católico. E ainda sou católico, né? Porque o católico, ele nunca deixa de ser católico. Eu fui batizado quando criança na igreja católica e frequentava a igreja. Mas eu era um cara assim de mente aberta, né? Eu visitava outras denominações, eu gostava de ler de tudo. ah, e quando eu completei os meus 19 anos, eu me interessei pelas Testemunhas de Jeová.
porque eu tinha dúvidas bíblicas. E como católico não é muito comum a pessoa estudar a Bíblia, tirar dúvidas da Bíblia. E as testemunhas de Jeová, elas chegam até a sua casa, chegam até você com respostas prontas. Aliás, essa é uma característica, né, de seitas. Elas têm todas as respostas. Então, elas rapidamente responderam a muitas dúvidas que eu tinha com supostas respostas lógicas e verdadeiras. Eu E fiquei eu, impressionado já conversando com um colega meu, que é TJ, e várias articulações que ele fazia e que, poxa, pareciam bem lógicas mesmo. Eles estudam muito a Bíblia, né? Assim, diferente. Não vou dizer que o católico não estude, mas na minha experiência como católico também, eu não via assim meus colegas, familiares, assim, se debruçando muito sobre Bíblia, não. Então, eu acho que pode ter uma diferença na média aí, né? é verdade, numa denominação comum, uma denominação normal, é assim, vai mais da pessoa. Às vezes a pessoa tem a vocação, tem o dom de ser um teólogo, de estudar, de buscar, de pesquisar, mas nas seitas não. Todos são levados pelo mesmo caminho. E quando as testemunhas de Jeová chegaram na minha casa, eu já tinha tido contato com elas quando eu era criança, porque quando eu era menino, assim, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, as testemunhas de Jeová passavam na nossa casa. E elas traziam as publicações delas, publicações coloridas, com muitas figuras, muitas imagens, e também as pessoas que pregavam de casa em casa, elas eram muito atenciosas, muito gentis, falavam bem. Então, eu gostei da doutrina, eu achei muito interessante. Mas foi só depois, né, quando eu estava no final da minha adolescência, que eu me interessei mais seriamente pelas testemunhas de Jeová. E tinham meus irmãos, 2 irmãos, que são mais velhos do que eu, e naquela época eles também se interessaram. Aliás, eles conheceram os instrutores das Testemunhas de Jeová antes de mim. Depois eu comecei a acompanhar. E comecei a fazer perguntas para o instrutor. E as respostas dele eram para mim muito lógicas. Eram muito fáceis de entender. Então eu pensei, nossa, eu vou estudar isso. E eles trazem os livros que já são bem preparados para chamar a sua atenção. É muito simples a Bem linguagem, didáticos, né? Uhum. bem didático. E aí eu li o livro todo e disse, nossa, isso aqui tem muita lógica, faz muito sentido. E também as testemunhas de Jeová, elas afirmam que são pessoas diferentes das outras religiões. São pessoas que não vão para a guerra, são pessoas que não se envolvem na política, são pessoas honestas, são pessoas que evitam os vícios, e são pessoas que são de alta moral, de caráter. Então, quando você olha para as testemunhas de Jeová, é exatamente isso que você vê, o que elas dizem que elas são. E aí você nota que é uma organização de pessoas realmente dedicadas, devotadas, que são pessoas, são cristãos dignos de serem imitados. Inclusive, infelizmente, tem pessoas de outras denominações, de outras religiões, que olham para as testemunhas de Jeová e dizem assim, olha, esse povo é organizado, esse povo, eles estudam realmente as escrituras, e eles pregam de porta em porta a doutrina deles. Se lá na minha igreja, lá na minha congregação, os irmãos fossem assim, não é? Mas é um erro pensar dessa forma, porque as testemunhas de Jeová, elas são condicionadas, né, por meio de lavagem cerebral, de técnicas coercitivas, de controle. E as publicações das testemunhas de Jeová são preparadas para iniciar uma lavagem cerebral. Aí eu comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Eu tinha uma Bíblia católica. Então o jovem disse, essa tua Bíblia está muito velha, está muito gasta, vamos fazer o seguinte, vou trocar por uma nova. E aí me trouxe uma Bíblia das Testemunhas de Jeová. Que antigamente eu não sabia, né? Mas depois eu soube que é uma Bíblia adulterada, uma Bíblia mutilada. É mesmo. Olha. É,
é uma Bíblia que não foi bem traduzida, né? Porque ela é muito tendenciosa. E eles fizeram isso, chegaram ao cúmulo de modificar a Bíblia, as Escrituras, criaram uma tradução à parte das Escrituras. E então, com elas, eles conseguem enganar melhor as pessoas. Então, foi a Bíblia que eu comecei a Caraca. utilizar. Uhum. E o estudo prosseguiu, os meus irmãos também estavam estudando, mas depois eles se afastaram e eles deixaram de lado, mas eu continuei. E, e eu fui convidado a frequentar o Salão do Reino assim que eu comecei a estudar. O estudo, Daniel, você não pode criticar o que você está aprendendo. Não é uma reunião, um estudo de linhas abertas, onde várias pessoas de vários conceitos se reúnem para analisar um ponto e criticar. Não. É um estudo dirigido, um estudo direcionado, onde você pode comentar com as suas palavras baseadas no texto, mas não pode comentar com o seu pensamento, com o seu raciocínio lógico, com o seu próprio conceito. Tem aquele pressuposto da inerrância, tudo que está ali é correto, não tem erro, para que questionar, né? É até errado questionar, então tem um pouco essa ideia. É, exatamente. E tem um parágrafo, e você lê o parágrafo, e tem uma pergunta para o parágrafo, e você tem que responder de acordo com aquele parágrafo. E esse método é muito comum ainda hoje nas reuniões das Testemunhas de Jeová, quando elas estudam, por exemplo, a revista Sentinela, também há parágrafos numerados e há perguntas dos parágrafos, e as pessoas só podem responder de acordo com o que está ali na publicação. Quer dizer, elas não têm liberdade de expressão, de argumentação. Elas não podem aplicar a lógica pessoal delas. Elas têm que seguir apenas aquilo que está escrito, aquilo que já vem mastigado para elas. Uhum. E foi assim, né, que prosseguiu o meu estudo. E quando eu comecei a frequentar as reuniões das Testemunhas de Jeová, eu comecei a me enturmar, comecei a gostar, porque você tem um ambiente muito diferente, muito acolhedor, muitos amigos. É de fato um paraíso social. Porque as pessoas ali, quando você chega em um salão do reino para uma reunião, existe algo que é muito comum nas seitas, que é o bombardeio de amor. É o bomber love. Então, quando as pessoas te veem pela primeira vez, as primeiras vezes, quando você é um neófito, quando você está iniciando, existe aquele bombardeio de amor. Nossa, você está estudando a Bíblia, que legal, que ótimo. Mais uma pessoa livre desse mundo de Satanás. Não pare de estudar. Seus familiares já estudam? Não. Mas logo, com o seu esforço, o seu exemplo, eles também vão servir a Jeová. E você começa a conhecer pessoas e estas pessoas te apresentam a outros e começam a te envolver. Você fica cada vez mais envolvido. E quanto mais o tempo passa, mais é difícil você dizer não. E quando você gosta, no meu caso, eu era uma pessoa religiosa que buscava respostas e gostava de estudar a Bíblia, gostava de ler. E também na organização das Testemunhas de Jeová, para pessoas que gostam de ler, de estudar, é um ambiente perfeito. E eu gostava de fazer discursos, eu era muito bom em fazer discursos, preparar partes e apresentar, eu tinha uma excelente leitura, tinha uma ótima voz para proferir discursos e também para ler, então eu me sentia muito à vontade. Também eu gostava, né, de pregar aquelas doutrinas que eu estava aprendendo, porque para um jovem de 19 anos, 20 anos, um garoto, eu achava que eu era um felizardo, porque nos últimos dias deste sistema de coisas, eu tinha sido considerado digno
tinha sido escolhido por Deus para ser salvo, né? Salvo de um fim que estava muito próximo. E na época que eu me tornei testemunho de Jeová, ali na metade da década de 90, porque eu tive contato com as testemunhas de Jeová quando eu era garotinho, na década de 80, e aí na década de 90, em 1992, eu já era publicador das Testemunhas de Jeová, e no finalzinho eu me batizei, e aí eu estava definitivamente dentro da organização como uma Testemunha de Jeová batizada. E os meus irmãos ainda não eram Testemunhas de Jeová. Então agora o meu objetivo era trazê-los para dentro da organização antes que o fim do mundo chegasse, porque naquela época as Testemunhas de Jeová esperavam o fim do mundo para o ano 2000. Ah, que legal. Não sabia que tinha essa expectativa entre elas também. Eu sei que tem religião por aí, grupos espiritualistas que tinham essa expectativa. Rolou também entre as Testemunhas de Jeová. Aí é uma história antiga. Que Charles Russell, o primeiro presidente da organização da Torre de Vigia, ele pregou o fim do mundo para 1914. Aí depois ele disse que havia tido um erro e que provavelmente seria em 1915. Mas 1915 também passou, ele morreu em 1916. Depois, o próximo presidente da organização das Testemunhas de Jeová, o Joseph Rutherford, ele pregou que o fim do mundo não passaria de 1925. 1925 seria o tempo máximo. E ele até disse, olha, milhões que agora vivem jamais morrerão. E as Testemunhas de Jeová pregavam isso naquela época, década de 25, 30. Ele pregava, ele dizia, milhões que agora vivem jamais morrerão. Mas, em 1939, irrompeu a Segunda Grande Guerra Mundial. Mais de 70 milhões de pessoas morreram. Então, quer dizer, a profecia do Joseph Rutherford, o segundo presidente das Testemunhas de Jeová, se cumpriu, mas foi ao contrário, né? Então, assim como o primeiro, Russell, ele também era um falso profeta. Mas ele disse que o fim viria em 1942. Ele chegou até mesmo a dizer que faltavam poucos meses para o fim do mundo. E daí tem uma outra data muito importante para as Testemunhas de Jeová, que já pregaram o fim do mundo aí para 5 datas importantes, que foi o ano de 1975. Os Testemunhas de Jeová estavam crentes que 1975 seria o ano do fim. Mas, infelizmente, né? Para elas, né? Felizmente para nós, né? O fim do mundo não aconteceu, porque senão eu tinha morrido com 3 anos de idade, né? E eu não teria nem nascido. Pois é. Mas só que eles continuavam nessa expectativa. Se não veio, mas está próximo. E aí, 1975 passa, 1980, 1990, e aí havia uma profecia de que o ano 2000, nesse século XX, o fim viria no século XX. Não tinha dúvida. O fim viria no século XX. Então, o ano 2000 marcava o fim do século XX. O ano 2000 passou e o fim não veio. E nós já estamos, né, em 2021 e o fim desse sistema não veio. As Testemunhas de Jeová continuam pregando o fim do sistema, né? Mas são as falsas profecias, não são as profetadas. Olha, teve até alguém que disse que se ele fosse um líder de uma seita, ele colocava o fim do mundo para 2500. Que aí daria tempo, né, para surgir muitos líderes, né, para a organização ficar aí tranquila, de folga, né? As Testemunhas de Jeová estão pregando Firme e forte, o fim do e tal, mundo. muito... Mas parece haver um desejo também, né, Osmanito? Eu li Michael Shermer, que discute esse tema do ponto de vista da psicologia. Tem até alguns estudos sugerindo isso mesmo, que algumas dessas pessoas têm uma inclinação a querer mesmo que isso chegue logo, que aconteça logo, porque existe toda uma promessa de um mundo melhor. Então, pessoas que, inclusive um estudo feito no México, se não me falha a memória,
verificou que aquelas pessoas que estavam passando por maior sofrimento durante o estudo, elas tinham uma crença maior de que o mundo acabaria no ano 2000. Parece então que existe um fator psicológico, né? De, poxa, tem que chegar isso logo porque tá uma droga esse mundo. Vamos lá, Deus, chega aí, organiza a casa que tá uma bagunça aqui, né? Mas, Ah, enfim, parece que é, tem uma. a- é verdade. Olha, a casa é nossa, nós é que temos que arrumar a nossa casa, né? Nós temos Pois que é. fazer a nossa parte. Tem tantas pessoas do bem aí ao redor do mundo, tentando fazer o mundo um melhor lugar para viver, melhorar a sociedade. Nós podemos fazer a nossa parte. Nós não queremos apenas que chegue uma grande destruição para que milhares, bilhões de pessoas morram para melhorar as coisas. Eu acho que é um absurdo pensar dessa forma. Nós temos Mas aí. um dilúvio não, né, Osmanito? Deixa o dilúvio para trás. O Carl Pois Sagan, eu é. queria até comentar isso, ele falou uma coisa assim uma vez no livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Se a gente ficar dependendo que a solução dos nossos problemas venha de fora, seja das divindades, seja dos extraterrestres, então a gente está perdido. Depende da gente, né, construir um mundo Sim. melhor. Depende da gente. Nós temos que olhar para as pessoas não como alguns membros de seitas olham. Muitos olham para as pessoas ao seu redor como pessoas que estão incomodando, que seria melhor se não existissem, que se viesse o fim e essas pessoas fossem removidas, seria a melhor coisa. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que encarar que todos nós somos pessoas iguais. Nós não somos melhores do que ninguém, não podemos desejar o mal para ninguém. Nós temos é que procurar melhorar a nossa vida, melhorar a vida das pessoas, fazer algo pelas pessoas, né? Fazer algo pela nossa sociedade, dar a nossa ajuda, né? Uhum. E Osmanito, desculpa, pode prosseguir, eu ia te perguntar uma coisa, mas quero te sim, cortar, não. então, em 1992 eu me batizei, né? Me tornei testemunho de Jeová, e aí eu comecei a me interessar em adquirir uma posição na organização. Ah, eu já era alguém que chamava atenção, que era alguém muito bem intencionado, que estudava, que se preparava bem, que dava excelente exemplo como pai, que naquela época eu já era pai, já era marido, e dava um excelente exemplo também como pregador das boas novas, como estudante das escrituras, dava excelentes comentários, era um excelente orador, e as pessoas começaram a olhar para mim e dizer, olha, você pode ser um bom servo ministerial para ajudar mais, e depois ser um ancião, corra atrás desses privilégios. Os homens na organização das Testemunhas de Jeová são muito incentivados a fazer isso, buscar privilégios. E então eu buscava privilégios, eu me esforçava e em pouco tempo eu me tornei servo ministerial, que é o ajudante, né, dos anciãos, e depois de algum tempo eu fui designado ancião. Nesta época, eu fui designado ancião em 1999. Estava na véspera, né? Então, Olha só, hein? E assistir de camarote o fim do mundo. antes do fim, eu já tinha sido designado ancião, né? Fiz a minha parte, né? Fiz tudo que eu pude. Bom, só que quando você se torna ancião, você tem acesso a informações privilegiadas. Inclusive, você recebe um manual chamado Manual do Ancião. E nessa publicação, que é restrita a muitas orientações do corpo governante, da organização, da cúpula. E como eu te disse, a gente começa a receber informações privilegiadas, a gente recebe memorandos, recebe cartas, informações que não são compartilhadas com os membros. E naquela época eu era um ancião em uma comunidade isolada, e antes de eu ser um ancião, eu já era presidente desse grupo, eu já agia como um ancião, e depois eu comecei a receber mais informações.
E aí você tem outros privilégios adicionais, como discursar em grandes congressos com milhares de pessoas, assembleias, preparar partes de instrução que são apenas para os líderes em alta posição. Você começa a ficar bastante conhecido na região. Então, eu estava nesse estágio. Só que eu voltei para minha cidade de origem, que é a cidade que eu estou agora, e fui presidir outras congregações. E aí, nesta época, eu já tinha mais 2 filhos, minha esposa ficou grávida, e eu comecei a pensar por minha própria conta, né? Eu Ai, ai, ai. comecei, Começou a se questionar. eu comecei a questionar muitas coisas, Mas você muitas chegou a ver coisas. coisas, você chegou a ver coisas lá dentro meio absurdas, coisas das quais você discordava, ou que você achava que não tinha nada a ver? Teve, assim, acontecimentos, controversos que você testemunhou, que mexeram com você, ou não foi tanto isso? É interessante, né? Porque, como testemunho de Jeová, tem muitas regras que são absurdas. Mas você está tão envolvido com o grupo, você passou por um processo de lavagem cerebral, técnicas coercitivas foram utilizadas, programação neurolinguística. Você está ali confinado àquele ambiente. E você está de fato controlado. É isso que um grupo controlador faz. Ele muda o seu modo de pensar, substitui as suas crenças anteriores, os seus conceitos anteriores por outros novos, que são elaborados por eles. E mesmo vendo coisas absurdas, coisas que não são corretas, ao mesmo tempo você pensa, bom, se Deus mandou, então a gente tem que obedecer, mesmo sendo difícil, mesmo sendo ruim, mesmo não sendo legal, sendo desumano, mas Deus exige, então a gente tem que obedecer. Então a maioria das testemunhas de Jeová, elas fazem isso. Por exemplo, a regra da desassociação. Quando uma testemunha de Jeová ela é expulsa da organização, ou ela se dissocia porque não concorda, então a organização ela orienta os seus fiéis a não falarem mais com essa pessoa, Pesado. a não dirigir nem mesmo uma palavra simples, como um oi, um olá, um bom dia. E acontecia muito, haviam pessoas que eram desassociadas na minha congregação, na minha comunidade. Então a gente aplicava exatamente aquela instrução de não falar com as pessoas. Mas eu não concordava com aquilo. Não concordava com aquilo. Quando eu via um desassociado na rua, eu dava um alô, eu dava um oi, sorria, né? Porque eu não achava correto. Eu pensava, nossa, Rebelde, hein? quão triste é para essa pessoa estar afastada. Então eu via jovens que os pais simplesmente expulsavam de casa. E sofriam muito, eu observava aquilo. Eu me lembro de um que se tornou alcoólatra, porque ele foi desassociado, foi afastado de casa, ele era muito jovem, e quando os pais o aceitaram de volta em casa, mesmo a contragosto, ele jurou que ia para as reuniões. Ele já era alcoólatra, então ele tinha problema com bebidas, e havia muitas pessoas assim, que viviam uma vida de amargura, porque se dissociaram, foram desassociados por terem cometido algo contra as doutrinas, contra as regras, e os pais não falavam mais com essa pessoa, ou a tratavam como um estranho, ou faziam o mínimo possível para ajudá-los. Existiam aqueles que eram totalmente ignorados. Anciãos, por exemplo, que incorriam em pecado, perdiam os privilégios, eram ostracizados, encarados como pessoas sem apreço, de sua menos importância, mulheres que traíam os seus maridos que tinham cargos importantes, que separavam-se, que eram desassociadas,
que eram renegadas, que depois sofriam ostracismo da congregação inteira e nunca mais conseguiam se encaixar. E aí depois eu ouvi falar também, não cheguei a conhecer ninguém pessoalmente que fez isso, mas existiam pessoas que cometiam suicídio por causa disso. Infelizmente é muito comum. E também nas congregações das Testemunhas de Jeová, por causa de certas regras legalistas, desumanas, desenvolviam problemas graves psicológicos. E muitos tomavam remédio antidepressivos. Entre as A Testemunhas de Bárbara que eu Jeová. entrevistei aqui, que você até mencionou, né? Acho que você assistiu ao nosso papo. Ela trouxe um pouco dessa dificuldade que ela passou pelo ostracismo, porque Uhum, ela, de repente, se viu fora da casa dos pais, porque eles não queriam ela mais lá. Ela tinha, se não me falha a memória, 17 anos e teve que se virar. Teve que achar amigos, acho que foi uma tia que ajudou ela por um tempo também. E até hoje não tem contato com os pais e com a irmã, depois de, sei lá, 10 anos, mais ou menos. É muito difícil, né, Osmanito? Se a pessoa não tem um suporte social, uma ajuda profissional também para cuidar da sua saúde mental, pode ser avassalador mesmo, né? Muito difícil para a cabeça dessas pessoas. Queria só agradecer as pessoas que mandaram superchat aqui, antes que eu me esqueça, só um instantinho, tá, Osmanito? Ao Sandro, Wagner e a Tami, brigadão pelo apoio. O pessoal está gostando muito da live. Já são 550 e poucas pessoas assistindo a gente aí, ó, muito bom. O Sandro parabenizou a gente aí, comentou assim: Osmanito, por gentileza, comente sobre a atualização do Livro dos Anciãos, onde diz para destruir arquivos sobre abusos, né, e coisas do tipo. Não vou usar todas as palavras aqui para não para o sim. YouTube não ficar chateado comigo, mas rolou isso mesmo aí ou é pegadinha do malandro, hein, Osmanito? Ai, ai, ai. Olha, é como eu mencionei logo no início, né? Na organização das Testemunhas de Jeová, está acontecendo crimes absurdos que precisam ser levados para a sociedade, para que as pessoas, pelo menos, elas saibam o que está acontecendo lá dentro, para que elas possam se precaver do assédio das Testemunhas de Jeová, para que elas possam se munir de palavras para fazer frente ao assédio delas. Então, é algo que está acontecendo, né? Como você estava comentando agora, filhos são expulsos de casa. Pais passam aí anos e anos, décadas, não falam mais com os filhos. Mas se você perguntar para uma testemunha de Jeová que chega na sua casa, você deixa de falar com um parente seu que saiu da sua religião? Eles vão dizer, não, não é bem assim, né? Vamos fazer um rodeio. Mas é comum. Quando alguém sai da organização, ele sofre o ostracismo. Alguns pais testemunhos de Jeová, alguns membros testemunhos de Jeová, eles não são assim tão fanáticos a ponto de expulsar um filho de casa ou deixar de falar com ele. Mas, infelizmente, alguns são. E isso acontece, né? Sobre os abusos, no ano de 2015, na Austrália, a comissão australiana, ela investigou que nas congregações das Testemunhas de Jeová naquele país, na Austrália, haviam sido acobertados em algumas décadas cerca de 1.006 pedófilos confessos. E nenhum deles havia sido denunciado às autoridades para que se obtivesse justiça para as vítimas e para que esses criminosos eles fossem punidos, para que se fosse feita justiça. Em 2015, 2017, líderes das Testemunhas de Jeová foram levadas para essa comissão e responderam a perguntas de promotores, de juízes, de pessoas que estavam fazendo essas investigações. E tornou-se público. E foi assim, tipo, algo assombroso, né? Foi um choque para o mundo saber que na organização das Testemunhas de Jeová estava acontecendo crimes dessa natureza. Porque lá existe uma regra chamada de a regra das duas testemunhas. Se algum irmão
comete um crime, um pecado contra você, os anciãos orientam você a apresentar a queixa apenas se você tiver 2 ou mais testemunhas. Se você não tem 2 ou mais testemunhas do que a pessoa fez com você, então você deve deixar as coisas nas mãos de Jeová, deixar o assunto nas mãos de Jeová Eita, é Deus. complicado, hein? Bem complicado isso aí. Ah, mas só que vítimas de abusos, e nós estamos falando aqui de abusos sexuais infantis, eles não acontecem com testemunhas. Exato. Aí o que acontecia, o que aconteceu, e infelizmente, provavelmente que continua acontecendo, apesar de pressões das autoridades terem feito as testemunhas de Jeová mudarem algumas coisas, mas eu acho que ainda está acontecendo, que um pai, por exemplo, uma mãe ou uma vítima se dirige aos anciãos e diz que foi vítima de abuso por parte de um membro da organização, de um membro da congregação, um líder. Então, o que eles vão perguntar é se a pessoa tem 2 testemunhas para provar. E, nesses casos, não há. Então, a resposta é sempre a mesma. Deixe o assunto nas mãos de nosso amoroso Deus Jeová, porque no devido tempo ele vai resolver todo este assunto. Mas o grande problema é que se a pessoa for para as autoridades, levar o caso às autoridades, ainda vale esse conceito da religião, do grupo. Você não poderia ter feito isso porque você não tem 2 testemunhas. Então, quer dizer, você pode estar cometendo uma injustiça com a pessoa, né? Porque você não tem provas. Só que, né, Gontijo, olha, hoje em dia existem muitos meios de investigar se uma pessoa cometeu abuso ou não. Muitos meios, a ciência, as técnicas de perícia criminal, não é? Exato. Uhum. Então, é assim um conceito da época das cavernas. Nós não podemos utilizar um conceito que está em uma escritura de 4.000, 5.000 anos atrás para resolver assuntos, problemas, situações desta época moderna, quando Você vai existem dizer muitos isso, né? outros meios. Pois é. O pastor, acho que é Ed Renekiewicz, não sei se você o conhece, eu já vi algumas coisinhas dele há um tempo. Ele foi falar sobre isso, problematizar, dizendo que a Bíblia não pode ser lida literalmente, você tem que contextualizar com os nossos tempos de agora, a gente tem que atualizar a interpretação da Bíblia, porque senão a gente acaba vivendo com o pezinho lá na antiguidade, é o que você está dizendo aí, né? Com as coisas bem ultrapassadas. O cara foi cancelado, assim, deu um maior bafafá no meio evangélico, porque ele é um dos grandes, né? E veio trazer esse tipo de reflexão crítica. Então, é o tipo de coisa que dentro de uma religião é complicado se dizer, É. ainda mais se você tem essa posição de autoridade, sendo um ancião, por exemplo, ou um grande pastor, um sacerdote de qualquer religião que seja, né, Osmanita? É difícil. E você questionava, você chegava a compartilhar questionamentos com seus colegas anciãos ou guardava mais para si mesmo aí? Quando a gente está inserido no contexto sectário, a gente, às vezes, pensa nas coisas erradas. Mas é como eu te disse, uma testemunha de Jeová acha que a organização ela é dirigida por Deus. E que existem coisas erradas na congregação ali, não tão erradas como nas outras religiões, mas existe, porque é formada por pessoas, pessoas imperfeitas, pessoas falhas, pecadoras. Então, as testemunhas de Jeová, elas pensam assim, olham para as pessoas de fora das outras religiões e dizem, estas pessoas são erradas e cometem erros porque elas não servem a Deus. Mas quando esses erros, essas coisas erradas acontecem no meio delas, elas dizem, nós somos imperfeitos. Nós cometemos erros porque nós somos seres humanos imperfeitos, falhos e pecadores.
não é? Então, a gente olhava realmente para as coisas que não concordávamos na organização, mas era aquela velha história, né? Há males que vêm para bem, a gente suporta as coisas ruins por enquanto. E outra coisa que acontece dentro de uma seita, de um grupo controlador, é que você não pode criticar. E você acaba, o ambiente acaba lhe constrangendo. Você não critica, porque se você criticar junto com outras pessoas, imediatamente você é taxado de alguém com ideias apóstatas, alguém com espírito crítico, alguém que está começando a desenvolver um espírito de rebeldia e que está se adiantando. Espere, tenha paciência, que o corpo governante está vendo tudo isso, eles estão atentos e logo eles irão resolver. Mas não tem jeito, né? O ser humano ele tem um cérebro muito lógico dentro da cabeça, uma hora ou outra ele vai começar a trabalhar, vai começar a funcionar, e aí você vai entrar em uma crise de consciência. As testemunhas de Jeová que saíram da organização passaram por esse período, que é o período da crise de consciência. Alguns entram em dissonância cognitiva. E essa dissonância cognitiva acaba despertando o raciocínio lógico. A pessoa começa a absorver a verdadeira personalidade que estava subjugada pela personalidade artificial. E isso é muito comum. A nossa personalidade verdadeira ela é muito mais forte do que a personalidade artificial. Logo, ela toma o controle. Basta apenas a mente da pessoa começar a sair da letargia, começar a raciocinar de forma lógica. Isso aconteceu comigo. E eu comecei a questionar mentalmente algumas coisas, muitas coisas erradas. Eu já não concordava com a questão do sangue. Eu não concordava. Porque as escrituras elas não dizem, não pode tomar transfusão de sangue, errado. Não pode comer sangue, mas isso era para aqueles judeus cristãos daquela época antiga, que ainda estavam sob a lei. Foi um pacto de Paulo para poder manter a unidade cristã entre judeus e gentios naquela época. Então houve aquela troca, né? Vocês vão obedecer a alguns preceitos da lei mosaica, e nós vamos aceitar vocês. Né? Mas são coisas antigas, são coisas que caducaram. Não podemos utilizar as escrituras, pegar essas coisas antigas e trazer para a nossa época. É um absurdo, e a gente pode causar muitos problemas. As testemunhas de Jeová causaram muitos problemas, inclusive mortes de inocentes. Eu não concordava com isso. E eu temi até uma época acontecer o fato de eu baixar em um hospital, ou um membro da família, e eu ter que tomar a decisão. Mas eu já imaginava, se for o caso, certamente que essa pessoa ou eu vai tomar sangue. Porque a vida tem que ser salva a qualquer custo. E aí a pessoa pode ser desassociada e depois volta, né? Volta vivo, né? Melhor voltar vivo do que morrer. Vai que tá errada, né, a doutrina, imagina? E morreu em Sim, vão. e o corpo, e o corpo Desculpa, governante. é triste isso, né? Mas assim, no contexto, mas é triste, imagina isso acontecer, né? Tanta coisa que a gente vê assim de absurda acontecendo em nome da fé e tudo, e pode ser que não tenha nada disso, né? Quem sou eu para dizer o que é verdadeiro aqui? Eu tenho a minha crença, ou a minha descrença e tudo, mas eu acho que às vezes é um preço muito alto, né, Osmanito, que se paga, assim, que se corre um risco assim que é muito É, complicado, muito complicado. é, olha, hoje em dia, a organização da Torre de Vigia, a organização multinacional que controla as testemunhas de Jeová ao redor do mundo, dão todo o apoio à vacina. A vacina contra a Covid, dão todo o apoio. Mas no passado, eles demonizaram as vacinas, quando elas começaram a ser Olha só. produzidas em massa, Uhum. na Primeira Grande Guerra Mundial, depois da gripe espanhola.
começaram a difundir-se muito o uso de vacinas para evitar pandemias, e é o único meio que a gente tem disponível hoje, né, para evitar uma pandemia. Nós tivemos essa pandemia de Covid mundial, milhares de pessoas mortas, porque não tínhamos vacinas. Agora que as vacinas começaram a desenvolver e as pessoas estão tomando. Mas a Testemunha de Jeová, naquela época antiga, eles demonizaram as vacinas, disseram que era coisa do diabo, que se a pessoa tomasse vacinas, ele estava indo contra a lei de Deus. Eles mudaram de ideia depois. Mais uma mudança, isso que eu ia falar. Mudaram. Outra coisa, Também. transplantes de órgão. As Testemunhas de Jeová, naquela época antiga, disseram que era canibalismo, que você estava comendo carne de alguma maneira, você estava assimilando a matéria orgânica de outro ser vivo no seu corpo, o ser humano, né? Era canibalismo. É aquela mesma história, né? Do sangue, né? Comer sangue, colocar sangue na veia ao mesmo que comer. Então, eles pegaram esse gancho aí, naquela época já existia. Um transplante é canibalismo, não pode. Deus não deu autorização para perpetuar a sua vida aproveitando-se da vida de alguém. Só que eles mudaram de ideia. Com o tempo, eles mudaram de ideia, né? Antes, as Testemunhas de Jeová aceitavam transfusões de sangue e até elogiavam. E depois ainda aceitavam frações de sangue, como plasma, como hemácias. E aí depois mudaram totalmente os seus conceitos. E aí agora eles aceitam novamente as frações de sangue. Aceitam algumas frações de sangue. Por exemplo, frações que são utilizadas em medicamentos, em tratamentos alternativos, pequenas frações, né? Mas só que, olha só, eu me perguntava, não pode doar sangue. Testemunha de Jeová não doa sangue, mas pode aceitar fraçõezinhas de sangue doada por outras pessoas. Onde está a coerência nisso? Não é coerente? Não pode aceitar o sangue completo, mas pode separar as frações e retirar pequenas frações e utilizar. Eu não concordava com isso. Então, veja, ou não aceita sangue, ou aceita, né? Se Meio você difícil usa... aí, né? Chegar no meio termo, parece, não sei. Meio complicado, né? E eu também não concordava com essa questão de ter que submeter cegamente ao corpo governante da torre de vigia, porque são homens imperfeitos, eles não podem controlar a vida das pessoas. As Testemunhas de Jeová, elas recebem orientações sobre tudo, até o modo de se vestir, de comportar-se, com quem as pessoas vão se casar, que tipo de roupas você deve usar, que tipo de ambientes você deve visitar, e tantas outras coisas normais da vida. A questão de demonizar o ensino superior. Então, quer dizer, com o tempo, alguém que tem uma mente lógica, ele vai analisando todo o contexto ali, em tudo que ele acreditou, as regras, os dogmas, todo aquele legalismo, e ele começa a desconfiar que alguma coisa ali está errada. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com a grande maioria, praticamente todas as testemunhas de Jeová que saíram e descobriram que era parte de um grupo controlador. E inicialmente não é fácil, Como é que porque foi o processo, assim, de você chegar e falar, olha, não vou ser mais ancião? Teve dificuldade, assim, desde você decidir isso até você comunicar para o seu grupo, para... Como é que foi isso? ah, quando alguém está começando a despertar, então as pessoas desconfiam, os líderes desconfiam, porque você não é mais o mesmo. E isso aconteceu comigo também. Então, em uma época que eu me afastei como ancião, por causa de trabalho, por causa de mudanças, e aí eu nunca mais voltei a ser ancião, porque eu já era alguém com pensamentos apóstatas.
Eu já era uma pessoa que já desenvolvia um certo senso crítico e já estava conversando com as pessoas sobre isso. E aí eu comecei a encontrar materiais sobre as testemunhas de Jeová. E aí, quando eu comecei, eu não parei mais. Mas não pense que foi fácil, Daniel. Não é fácil, porque você tem muitos anos de informação, de controle, de técnicas. Você passou por um processo de lavagem cerebral. E aí, aquilo tudo que você acreditava, tudo aquilo que lhe ensinaram como sendo a verdade absoluta, como sendo coisas reveladas por Deus, de repente você percebe que, na verdade, não são, que você foi enganado. Eu faço uma Isso é comparação bem pesado. simples. É pesado. Eu faço uma comparação bem simples. É a mulher que, um determinado dia, uma mulher feliz, né, que tem a família, tem filhos, num determinado dia ela descobre que o marido dela tem uma outra família. E, e que ela foi traída durante toda a vida, todo o tempo que esteve com ele. Então, eu considero assim, né? É algo assim, é uma comparação bem simples, né? Porque tem muitas outras coisas envolvidas, Mas mas é é bem parecido. uma boa forma de ilustrar uma decepção, uma frustração assim, que envolve um pilar da nossa vida. E religião pode ser um pilar muito importante na vida de um ser humano, né, Osmanito? Então, começar a questionar ali e ver aquilo desmoronar deve ser muito pesado. E você chegou a ter problema em função da. Chegou a ser uma desassociação? Eles te expulsaram ou foi uma dissociação? Você que tomou início aí no processo de sair e as consequências disso depois, né? Você perdeu ali muitos contatos, amizades, talvez até familiares que pararam de conversar com você. Sim. Os anciãos conversaram comigo, porque eu já estava conversando com outros irmãos sobre as minhas críticas. Eu estava expondo os meus pensamentos críticos. E aí eu acessava alguns sites com assuntos críticos sobre Testemunho de Jeová, inclusive vídeos no YouTube. E eu assisti muitos vídeos do Paulo Sávio. Um abraço para o Paulo Sávio, grande Paulo Sávio. E aí eu deixei comentários em alguns desses vídeos. Mas alguma Testemunho de Jeová, alguém viu esses comentários. E aí Deu ruim, hein? enviaram um print, né, para os anciãos. E eles me contataram e conversaram comigo, e eu falei, olha, tem muitas coisas aí que eu não concordo, e o que eu coloquei no vídeo lá, realmente, não tem nada de errado, o que foi que eu mencionei lá, o que foi que eu falei de errado. Ah, e eles disseram, olha, você sabe, você foi ancião, que você não pode falar dessa maneira, ainda mais falar do que você pensa com outros irmãos, que você pode fazê-los tropeçar, né? Mas o que eles estavam querendo fazer era apenas cumprir o papel que eles desempenhavam na organização. Os anciãos, eles não são pastores, como eles dizem ser. Eles são policiais. Eles apenas policiam a vida das pessoas. Eles são também executores das leis promulgadas pela alta cúpula da organização. Eles não são pastores. Então, quando eles visitam uma pessoa como eu estava naquela época, o objetivo é apenas analisar se você pode ser recuperado ou não. E eu não podia mais ser recuperado. Porque uma mente, quando se expande, ela jamais volta ao seu estado inicial. E depois de algum tempo, os anciãos enviaram uma mensagem para mim mencionando que queriam fazer uma reunião comigo. E aí eu já imaginei, né? Aí eles Comissão querem... judicativa? É, É. como diz, né, o meu querido amigo Wagner, era uma comissão judiativa. O objetivo era simplesmente
isolar a pessoa, né, que havia se tornado um membro perigoso. Aliás, eu tinha sido um ancião por 10 anos, era muito conhecido no circuito, muito conhecido mesmo, e aí então eu era um perigo mesmo. E aí eu sabia que eu ia ser desassociado se eu fosse para essa reunião. Aí eu escrevi uma carta. Na época, eu escrevi uma carta gigantesca. E aí enviei esta carta para eles, minha carta de dissociação. Ainda está na internet, lá no site do Ah, Índice é? Olha TJ. só. Aham. Se você procurar carta de dissociação, Osmanito Aham. Torres, você vai encontrar essa Vou carta procurar lá, lá. né? E aí, eu enviei essa carta para várias pessoas, assim, pelo e-mail delas, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, senão tinha bombado. E aí, alguns ficaram chocados, outros ficaram muito tristes, né? Porque eu tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amigos, porque eu era um ancião muito cabeça aberta, tinha um pensamento jovem, tranquilo, não era um ancião condenador, não era um ancião que julgava as pessoas. Eu era uma pessoa muito acessível, então eu era muito querido, Era um né? policial bonzinho, para usar a metáfora que você usou antes. É, eu era diferente, né? Eu era diferente. Então, as pessoas ficaram mesmo muito tristes naquela época. Foi uma situação complicada, mas também era complicado para mim. Era muito complicado para mim, porque, afinal, foram 20 anos como testemunho de Jeová. Minha Muito adolescência, tempo. meu final da minha adolescência, até a fase final da minha idade adulta, né? Então, foi bastante tempo. Eu criei a minha família dentro desta organização. Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho uma filha, que é a minha filha mais velha, e eu tenho mais três filhos. Então, todos eles nasceram enquanto eu era testemunha de Jeová. Essas dificuldades com a minha saída acabou causando rompimento, né, da minha relação com a minha esposa. Então, hoje em dia, nós somos separados. Ela Mas, continua, então, na religião. inicialmente, ela continuou na organização, mas depois, com o tempo, ela se afastou. Mas, mas nós temos uma ótima relação. Hoje ela está totalmente afastada, Mas vocês não estão né? juntos mais, não. Cada um foi para Hum, um canto. Separaram mesmo. não, nós não estamos assim, não estamos mais juntos, né, como marido e esposa, mas nós temos uma ótima relação. Nós temos os filhos também, né? Então, teve muitos problemas com a minha saída, porque primeiro eu perdi os meus amigos que eu tinha da noite para o dia. E você passa 20 anos em uma organização que te incentiva a não fazer amizade com pessoas de fora, que você deve manter o seu círculo de amizade, o seu círculo social ali, na organização, naquela bolha. Então, quando você sai, você não tem amigos, você está totalmente isolado. E foi o que aconteceu comigo. Só que eu tinha algumas amizades, eu fazia amizades com pessoas de fora. Eu era uma pessoa cabeça aberta, então eu tinha o meu trabalho, tinha os meus amigos de fora. Então, essa questão das amizades eu não senti tanto quanto uma pessoa que nasceu e cresceu dentro da organização e depois foi expulso de casa pelos pais de testemunho de Jeová sente, né? Mas foi ruim para mim, porque eu tinha amigos muito queridos que nunca mais sequer olharam na minha cara, né? E também membros da família, porque eu coloquei vários membros da família dentro da organização. Então, alguns membros da família se afastaram, saíram, outros continuam lá. E com a grande maioria deles, eu tenho uma convivência quase que normal, porque eles não são fanáticos, assim como são alguns. Alguns que
Mas tem membros da minha família que, quando eu vou, por exemplo, na casa da minha mãe, e eles estão, eles não falam comigo. Eles ficam ali transitando ali na casa, por exemplo, durante um almoço e tal, eles não falam comigo. Mas outros membros não. Tem uma convivência quase que normal. Mas você perde muito, né? Aquele paraíso social que você tinha já não mais lhe pertence. É igual Adão e Eva, né? Comeu da maçã, desobedeceu, foi expulso do paraíso. Então, é algo similar que acontece lá dentro da Testemunha de Jeová. Mas é o seguinte, eu não considero, Daniel, isso como perda, porque toda decisão que você toma, você tem que estar consciente das consequências, que há coisas boas que vão vir e há coisas ruins que vão vir. Aí você pesa o que tem de bom e o que tem de ruim, e no meu caso, tinha muito mais de bom do que de ruim na minha saída. Enfrentei muitas dificuldades no início, mas com o tempo eu fui me adaptando, minha mente foi pegando o bonde, né? E minha consciência foi se expandindo cada vez mais. E, cara, só tenho orgulho de mim, de ter saído. Se eu pudesse voltar no tempo e me ver assim, naquela época que eu tomei aquela decisão, eu diria, olha, parabéns para você, porque você está tomando a melhor decisão da sua vida dos últimos anos, e é isso aí, não desista, né? Porque foi isso que eu fiz. Eu me arrependo não de ter saído, não. Foi a melhor coisa. E eu até aconselho a você, por mais difícil que seja, né? Você que é testemunho de Jeová, que está lá, que está pensando, saio ou não saio, meus familiares, meus amigos, minha, meu grupo social, você que é testemunho de Jeová que está pensando nisso, é muito melhor você ter liberdade, é muito melhor você tomar suas próprias decisões, porque no final é só você. É você que pode decidir os rumos da sua vida. E Deus colocou um cérebro na sua cabeça porque Ele quer que você pense, que você raciocine, que você haja com lógica, com razão. É claro que você vai tomar decisões erradas, decisões certas, mas são as suas decisões. E você precisa tomar decisões, porque se você não tomar decisões na sua vida, você nunca vai aprender nada. Errando, a gente aprende mais do que acertando. Se a gente acertasse sempre, a gente nunca ia entender bem o sentido da coisa. Então, não tenha medo de errar. Né? Se você está na organização das Testemunhas de Jeová, pensa em sair, saia. É a melhor decisão que você pode fazer. Mas se você sair, esqueça, deixe o passado para trás. Siga em frente, né? Porque se você continuar na sua vida com o passado em cima das suas costas, você nunca vai sair do lugar, né? Muito bom, Osmanito. Muito boa reflexão. Eu estou com uma pergunta só para te fazer antes de a gente finalizar, mas eu quero Tranquilo. agradecer aqui aos superchats que foram dados, ao Gabriel Arcanjo, que comentou assim: qualquer um que ficar discordando, seja em conversas privadas ou públicas, vai ser desassociado, inclusive os membros do corpo governante. Gente, desculpa, tá? Hoje eu estou aqui todo doente, vocês estão me vendo aqui hoje num dia difícil, tá? Mas é isso aí, vamos lá que não cancelamos a live por causa disso, né? Os manitos, porque teve uma tempestade, né, que você falou hoje aí, os manitos na sua terra também, mas passou e tá dando para fazer a live. Eu brinquei com ele, né? E eu tô tendo uma tempestade de espirros aqui. Hoje tá difícil o trem pro meu lado. A Jeane Lima também fez um comentário aqui, falou assim, ó: eu era TJ e hoje sou ateia. Abraçar o ateísmo significa aceitar o caos e que não tem ninguém no controle do que ocorre no universo. Isso é tão fácil. Isso não é fácil, melhor dizendo. Porque é a gente por nossa conta, né? Olha só. Por isso é comum esse TJ ir para outra religião. A Bárbara que eu entrevistei, hoje ela é agnóstica, e a Ana Bonassa, que eu também entrevistei, se não me falha a memória, é agnóstica também, né? Elas acabaram não indo para outra religião. O Osmanito, ele hoje é um cristão católico, né? A gente bateu um papo antes da live aí, então eu não sei se existe uma regra sobre isso, né?
para qual caminho aí que os ESTJs vão e tudo. Mas é isso É. aí. O importante é a gente respeitar as escolhas, a diversidade. Eu trago aqui muita gente que é religiosa também, que eu acho que tem ideias massas para poder compartilhar com vocês. Então a gente tem que respeitar e conviver com as diferenças da melhor maneira possível. Osmanito, fazendo um gancho no comentário que você fez aí sobre as coisas difíceis, as coisas boas, de deixar de ser testemunha de Jeová, eu trago aqui para o canal pessoas para trazer então essa mensagem crítica, para a gente fazer uma reflexão, para ajudar aqueles que estão meio em cima do muro, ou que estão de repente desconfiados de que entraram numa furada, e estão com dificuldade de tomar uma decisão diferente. Então a gente ajuda essa galera aí. Eu acho que eu tenho um dos propósitos aqui do canal é parecido com esse que você tem, né? De ajudar a galera que está meio que Uhum. presa numa seita, numa organização religiosa que está trazendo mais dificuldades do que coisas boas para a vida, mas ao Uhum. mesmo tempo eu não sou aquele cara contra a religião. Eu acho que tem muitas pessoas que se encontram numa religião e se sentem melhor e que melhora a sua felicidade, o sentido de vida e assim por diante, né? Acho que é super possível a gente ter uma vida boa sem religião, mas eu sei que a religião pode ser importante para algumas pessoas e a gente tem que respeitar essa decisão. Mas a minha pergunta, desculpa me estender, minha pergunta é se você viu coisas boas, se você viveu coisas boas com as testemunhas de Jeová. Porque eu também não gosto de passar a ideia de que estamos aqui só para meter o pau nas religiões, religião é coisa ruim demais, não tem coisa boa nenhuma, que seria uma visão bem enviesada, né? Por mais que o tom da nossa conversa seja mais crítico, reflexivo, eu acho legal a gente dar uma sopradinha além de morder para não passar essa visão distorcida para as pessoas. Você viu coisa boa lá dentro? Você viveu coisas boas lá dentro? Conta pra gente. Eu sempre digo, sabe, que o melhor das testemunhas de Jeová são as pessoas, né? Olha, toda pessoa tem algo de bom. Não podemos negar isso. Quando eu era testemunha de Jeová, eu queria ser a melhor pessoa possível. Não apenas lá dentro do ambiente em que eu vivia, organizacional, mas também fora da comunidade. Eu queria ser útil para a comunidade, como sendo um bom cidadão, uma pessoa que acata as leis, que evita fazer coisas que são contra a lei. Queria levar uma mensagem de esperança para outras pessoas, porque eu considerava assim. Eu queria ser um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, que as testemunhas de Jeová são orientadas a serem honestas no que fazem, serem sempre honestas. Há pessoas ruins em todos os lugares, mas há muito mais pessoas boas em todos os lugares. Então, existem pessoas ruins dentro das testemunhas de Jeová? Existem, sim, mas existem muito mais pessoas boas dentro da organização das testemunhas de Jeová. O grande problema não são as testemunhas de Jeová como pessoas em si. O problema delas é a elite controladora, que transforma elas numa manada de gado alienado, que faz qualquer coisa que os líderes pedirem, porque acham que esses líderes são representantes de Deus. As testemunhas de Jeová procuram ensinar os seus filhos a serem bons estudantes, a tirarem boas notas nas provas. Infelizmente, demonizam o ensino superior, mas os jovens testemunhos de Jeová são ensinados, praticamente todos sabem ler, escrever, se expressar bem. Há uma escola que ensina as mulheres a conversar, dialogar, raciocinar, e há uma escola que ensina os jovens também a fazer discursos, a praticar a oratória, a melhorar a dicção, a leitura, o raciocínio ali. Claro que tudo ambientado, tudo num ambiente controlado, mas a pessoa desenvolve esses tipos de qualidades que são úteis para a organização e que também são úteis, por exemplo, para a vida secular. Porque muitas testemunhas de Jeová chegam até a conseguir bons empregos, porque passam anos e anos treinando, né, a serem bons estudantes, bons leitores, bons ouvintes, e acabam se destacando na escola, no trabalho, nos estudos. E também tem aquela questão do serviço de pregação que as testemunhas de Jeová fazem. É claro que elas pregam
uma doutrina errada, uma doutrina que está toda equivocada, mas eles fazem isso com o melhor das intenções, porque eles pensam que estão ajudando pessoas a se salvarem de um evento cataclismo próximo. Então, elas estão imbuídas de um sentimento nobre, né? E também tem a questão da moral, incentivam-se os maridos a serem fiéis às esposas e vice-versa, os filhos a respeitarem os pais, os jovens a evitar a imoralidade, a construírem um relacionamento duradouro, ter um casamento satisfatório. É um ambiente que procura buscar nas escrituras princípios cristãos que possam ser aplicados na época atual, que possam beneficiar a comunidade. E, no geral, as testemunhas de Jeová são conhecidas como boas pessoas, pessoas gentis, pessoas inteligentes, né? Eu passei por tudo isso, foram 20 anos, né? E as pessoas, em geral, na organização das testemunhas de Jeová, como eu te disse, né? São boas pessoas. E se elas não fossem controladas, nossa, como elas iriam expandir o potencial que elas já têm. Eu espero, Daniel, que o mais breve possível esse corpo governante, esses líderes autoritários, eles possam ser eliminados, eles possam pagar pelos seus crimes. Eu sei que é difícil, né? Mas outra coisa que também pode acontecer, e está acontecendo cada vez mais e mais testemunhas de Jeová, elas estão se dando conta de que não precisam ficar na organização para praticar a sua fé. Elas podem sair, que a vida delas não está atrelada à servidão a uma organização humana, religiosa, que elas podem praticar a fé delas onde elas bem entenderem, na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, na sua própria consciência. Elas não precisam de homens lhes controlando, tomando de conta da sua vida. Elas não precisam mais se submeter ao medo, ao legalismo, ao autoritarismo, às ameaças escatológicas e assim por diante. Elas podem construir a sua vida fora de lá. Olha, existe uma passagem bíblica, que é a passagem bastante conhecida, quando os israelitas eles saem do Egito. Eles passam 400 anos escravizados no Egito, e de repente surge um estadista, Moisés, e aquelas pessoas saem de lá. Então, as testemunhas de Jeová podem muito bem fazer assim como aqueles antigos israelitas, né? Sair da escravidão em que estão, a escravidão consciencial, e começar a pensar por conta própria, né? Atravessar o mar vermelho da ignorância, e atravessar o deserto de consequências, mas chegar na terra prometida, né? Da bem-aventurança e das recompensas pelas suas decisões. Eu espero que as testemunhas de Jeová façam isso. Adorei as metáforas, Osmanito, adorei a reflexão. O papo foi muito legal. São mais de 600 pessoas assistindo a gente até agora. Não deve ter atleticano aqui. Olha aqui, não deve ter atleticano aqui, viu? Porque o Galo tá jogando lá para tentar. Tentar não, né? Provavelmente vai levar o quarto campeonato aí. Acho que é o quarto mesmo, terceiro campeonato, né, no ano. Parabéns aos atleticanos aí, meus colegas. Minha esposa deve estar lá na farra agora também. Mas bombou a live, foi muito legal. Gostaria de te agradecer, Osmanito, então, por essa conversa muito interessante. Eu aprendi muito com você aqui hoje. Creio que, por mais que tenha gente que assistiu já os outros testemunhos céticos com ex-TJs que vieram por aqui, hoje teve muitos elementos diferentes, uma perspectiva de quem já foi ancião e sabe muito desse controle, desse mecanismo que acontece ali com os testemunhos de Jeová. E eu acho que tem uma importância muito grande esse seu relato para poder conscientizar um pouquinho mais, né? Essa galera que de repente está um pouco hesitante, está se questionando com uma pulguinha atrás da orelha, para tomar mais coragem de pensar por conta própria e de repente você avaliar que é uma boa decisão,
ter essa coragem de abandonar o barco, como você e tantas outras pessoas fizeram. Adorei, adorei. E parabéns pelo seu trabalho no canal, né? Reforço aí, deixa o arroba aqui embaixo do Osmanito para poder seguir o seu trabalho lá de reflexões críticas também sobre testemunhos de Jeová. Você leva um pessoal bacana para conversar lá também e mantenha nessa linha que tá massa, viu, Osmanito? Obrigadão demais. Eu que agradeço, Daniel. Pessoal do chat, valeu então. Muito obrigado aos membros que estão aqui acompanhando agora a live. Ó. Vi aí a Jaque, o Ariel, a Águida, Ellen, Ângelo, Marcos, Luiz Carlos, brigadão pelo apoio. Se você puder se tornar membro do canal também, tem vários benefícios bacanas aí. Clica aí para conferir depois. Beijo para vocês. Desculpa, tá? Hoje eu tô meio doente aí. Foi difícil fazer a live, mas não podia desmarcar porque o Osmanito é um cara muito fera e eu não queria perder essa oportunidade de bater esse papo com ele, tá? Então é isso aí, gente. Não deixa de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal. Eu sei que está aí no futuro, em 2084. Não acabou ainda não, né? Deixa de comentar aí embaixo o que você achou desse testemunho cético. Valeu! Tchau!